Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para os nossos estudos costumeiros de toda semana, sempre às 20 horas. Os avisos que sempre damos, né? É importante aí lembrar do nosso WhatsApp 98115 9070, que é um telefone que está sempre à mãos. É o telefone que nós criamos para que vocês possam estar encaminhando nomes para tratamento à distância, principalmente, mas é um telefone que vocês podem estar usando qualquer dia, qualquer hora, para estar comunicando conosco, não só encaminhando os nomes para tratamento, como algum questionamento, alguma dúvida, alguma sugestão em relação aos nossos temas. Então é importante que a gente tenha sempre esse número à mãos, principalmente por causa dos nomes das pessoas que vocês queiram que façamos oração, tratamento. Esses nomes que vocês encaminham, nós também levamos para a nossa instituição, que tem um trabalho presencial toda segunda-feira, às 20 horas, aqui mesmo em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3. Esses nomes são colocados, então, em nosso caderno de tratamento à distância para dar sequência ao atendimento, para dar sequência a todo o tratamento. Então, as pessoas que podem, comparecem na segunda-feira presencialmente. Quem não pode, ou aqueles que se interessam em estudar mais, ficam conosco aqui toda quarta-feira às 20 horas, para que possamos estar sempre estudando algum tema. Então, hoje, pela metodologia que estamos usando, vocês podem a qualquer momento fazer perguntas, tanto pelo WhatsApp como pelo Instagram, em relação ao nosso tema, ok? Antes, nós vamos fazer uma leitura do Evangelho, que vai dar base para os nossos estudos de hoje, e em seguida faremos uma prece inicial, depois começaremos então um estudo com a palavra dos Espíritos, com um texto que nós trouxemos de Emmanuel. Ao final, nós vamos falar do nosso trabalho social, da contribuição que você pode fazer em relação às nossas atividades. Então, nós vamos iniciar então com a leitura de uma passagem que está em Lucas, capítulo 23, versículos 33 e 34. Jesus do Calvário ao Cristo vivo, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e com ele os dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai,
perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, com essa leitura, nós vamos fazer a nossa oração inicial e, em seguida, nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Convidamos a todos a levar o nosso pensamento ao plano superior da vida e vamos te rogar, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua proteção divina em torno de nossas vidas, de nosso estudo, da nossa instituição e de toda a nossa existência, a fim de que cada aprendizado nosso a cada semana possa fortalecer nossas intenções no campo do bem, procurando, Senhor, com teu auxílio, através dos mensageiros de luz, colocarmos em prática todos os ensinamentos que recebemos, a fim de que a nossa existência possa ser calcada no teu Evangelho e assim conseguirmos caminhar nessa jornada, buscando sempre acertar mais e errar menos. Que a tua paz permaneça conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então dar início aos nossos estudos, lembrando que você pode estar fazendo qualquer questionamento aí ao longo dos estudos, dos textos que nós vamos apresentar aqui. Essa passagem da crucificação do Cristo, nós pegamos do livro Fonte Viva duas passagens para o nosso estudo de hoje. Uma do versículo que nós já lemos para vocês aí, do versículo 34, quando Jesus fala aí, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E em seguida nós vamos estudar uma passagem um pouquinho anterior a esses versículos e que vai coroar o nosso encerramento dessa lição espetacular, lembrando que toda passagem do Mestre colocada no teu Evangelho são lições para toda a eternidade, para nós, como exemplo de ensinamento e que Jesus tão bem fez praticando. Jesus, como sabemos, não escreveu nada, mas os seus seguidores, né, seus apóstolos, os espíritos que acompanharam toda essa trajetória sob o comando do Mestre, nos trazendo verdadeiras lições. Por isso os evangelistas conseguem gravar nas letras da Bíblia, do Novo Testamento, ensinamentos profundos para a nossa existência. Então, lembrando que, mesmo que hoje nós sintamos uma distância muito grande de colocarmos em prática os ensinamentos divinos, vamos lembrar que tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Jesus nos trouxe como exemplo, são lições que um dia vamos viver. Por isso que a espiritualidade, ao longo do processo evolutivo, nos trouxe tantos exemplos de verdadeiros santos que passaram por nós, navegando por tantas e tantas exemplos, tantos e tantos ensinamentos ao longo da história, independente das crenças religiosas, mas foram espíritos que dentro da realidade trouxeram, da realidade de cada um de nós, né, trouxeram os ensinamentos mais próximo possível para cada um de nós, dentro da compreensão que somos capazes de absorver. Então, os ensinamentos do Mestre não são ensinamentos que não damos conta de compreender ou de viver. Se hoje não colocamos em prática o esforço da espiritualidade em traduzir esses ensinamentos com os vultos evoluídos que passaram pela Terra, e hoje nós, na nossa realidade dentro da doutrina espírita, nós temos aquela literatura, aquele conteúdo que a espiritualidade nos trouxe para clarear mais ainda os ensinamentos do Mestre. Por isso que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, é trazer esses ensinamentos com a clareza maior. Por isso que sempre pegamos uma passagem
de espíritos que trouxeram explicações desses ensinamentos, principalmente Emmanuel, que tem um vasto conteúdo, é o espírito que mais mensagem tem em relação às passagens de Jesus. Então nós escolhemos hoje 2 lições do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, no qual nós vamos iniciar com a lição intitulada Se Soubéssemos. É uma lição que ele vai estudar o versículo 34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então Emmanuel, com essa lição Se Soubéssemos, nos traz um clareamento nessa postura do mestre, no qual nós devemos fazer uma reflexão naquilo que podemos compreender na passagem, onde possamos entender o que devemos fazer, não só para compreender a nível espiritual, mas principalmente fazermos uma avaliação das nossas condutas, daquilo que podemos fazer para nos enquadrarmos na prática dos ensinamentos e especificamente dessa lição. Então assim começa Emmanuel: se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, não no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Então, se o homicida compreendesse a extensão do seu ato, como fala Emmanuel, conhecesse com antecedência, de antemão, aquilo que a vida vai nos cobrar como dor, como consequência do seu ato, eles, os homicidas, preferiria não ter braços. Olha como Emmanuel nos coloca com muita clareza, porque a vida há de cobrar. Por isso que Jesus, como num ato de oração, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Emmanuel então vai nos mostrando todas as situações no qual, com certeza, nos encaixamos em alguma situação, ou até mais do que uma, compreendendo que muitas das vezes estamos sofrendo já consequências do ato cometido. A barbaridade que cometemos, os erros que cometemos em relação, lógico, ao nosso próximo. Então, compreendamos que muitas das vezes podemos estar cometendo um ato agora, ou podemos já estar sofrendo consequências desses atos do passado. Por isso que ele vai nomeando aqui cada situação de erro cometido, e como a lição é para todos nós, com certeza, nós nos encaixamos em uma ou várias situações que ele nos coloca aqui. Então ele primeiro fala do homicida, que se ele soubesse das consequências do teu ato, preferiríamos não termos braços para desferir qualquer golpe em favor do nosso próximo. Olha a segunda situação que Emmanuel coloca para nós. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquecesse a visão, se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera, no acerto de contas com a verdade, está aí as consequências do ato do caluniador, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida.
Então Emmanuel fala do caluniador. Será que podemos nos colocar como homicida, como caluniador? Ou dessa vida, ou em vidas passadas? Porque aquele que cometeu o ato, com certeza, ou hoje ou amanhã, estará sofrendo consequências desse ato. Então, olha como é grave, muitas das vezes, algumas ações que não consideramos como erro. Praticamos como uma ação comum no nosso dia a dia. Então é importante avaliarmos a nossa postura em termos de conduta, aquilo que se fala, né? A ponto de Emmanuel falar que preferiríamos ter problemas nas cordas vocais. Que é isso? Então é grave quando erramos nesse campo. Prossegue Emmanuel. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, olha que coisa, as trevas lhe furtarão o contentamento de viver. Para o desertor do bem, olha só, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Olha como é sério quando não estamos praticando bem, como quando fugimos de nosso dever no campo do bem. Quantos de nós não agimos assim? Muitas das vezes em pequeninas ações que no qual achamos, pensamos, concluímos que não tem valor nenhum, que não terá nenhum problema, pois não estamos fazendo mal. Então, não é fácil a conduta diária nossa por causa desses detalhes que passamos despercebidos. Olha como é delicado, né? O desertor do bem, quantos de nós deixamos de praticar o bem, fugimos de algum compromisso no campo do bem? Ele fala de ciladas perigosas. Se nós enxergássemos com clareza, nós iríamos deter, como Emmanuel coloca aqui, né? Deter-se-ia feliz se as algemas santificantes dos mais pesados deveres, se tivéssemos bloqueados, algemados, era melhor do que sermos um desertor do bem. E muitas das vezes, quando nos encontramos em consequência a esses atos, é porque estamos algemados, estamos limitados, muitas das vezes com condições físicas, mentais, e não compreendemos que é a lei divina agindo para que possamos valorizar o bem, valorizar as oportunidades que nós não soubemos colocar em prática. Emmanuel traz outra situação. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde, o coração não perpetraria o delito da indiferença. Olha só, a ingratidão, a indiferença, quanto pesar nos traz como consequências de nossos atos. Se percebêssemos o fel da amargura que lhe invadirá mais tarde, ou hoje ou amanhã.
A lei é perfeita. Todo e qualquer ato maligno contra o bem, contra o nosso próximo, nós sofreremos consequências desses atos. Por isso que essa passagem do Cristo, da sua crucificação, de todo o processo que ele passou, ele todo o tempo você não vê revolta, você não vê ingratidão da parte dele, pelo contrário. O seu momento final, ele fala: Pai, perdoa-lhes os erros, as dívidas, porque não sabem o que fazem. Então, nessa expressão do mestre, você já vê um comportamento de perdão verdadeiro. E fica a lição que hoje Emmanuel nos traz como recordação para nosso entendimento. E não tenhamos dúvida, no momento que estudamos, no momento que lemos, no momento que ouvimos, no momento que tomamos parte desse conteúdo, é o convite para agora, para o presente. Porque nada mais é do que recordação do ensinamento divino. É preciso fazermos algo. Emmanuel fala do egoísta. Vamos lá. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, olha só. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Quantos de nós não pensamos no nosso próximo? A imagem que colocamos aí ajuda a gente a entender isso. Pensamos só em nós, queremos só para nós, e a gente não desenvolve a fraternidade, a cooperação. E isso tem que ser espontâneo, tem que partir de nós. Jamais precisaria de alguém nos advertir a agir no campo da fraternidade ou no campo da cooperação. Tem que ser um processo natural, íntimo, individual, para que possa fazer sentido nesse conteúdo dentro de nós. Até a glutonaria, Emmanuel nos traz uma lição. Olha o que ele fala em relação à glutonaria. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Olha só. É por isso que hoje, muitas das vezes, nós vemos como consequência a fome, a falta de recurso, a dificuldade financeira, limitando o, o, o prazer do gosto que você tem. Ou hoje ou amanhã deveremos passar por isso. Lógico que não devemos cruzar os nossos braços, porque a vida nos convida à fraternidade, à cooperação, ao auxílio, à caridade, mas temos que compreender esse movimento que o mundo está passando de tanta dor, de tanta dificuldade. Se tem o olhar de Deus, nosso Pai Criador, de Jesus, o nosso amado Mestre e coordenador do planeta Terra, se o mundo passa pela dor, pela dificuldade, pela fome, pela doença, pelas consequências coletivas desagradáveis que hoje vive, não é à toa. Hoje ou amanhã haveremos de passar, porque é a maneira, muitas das vezes, que a vida nos convida a adquirirmos a aprendizagem.
Por isso que vemos a fome, a dor, a doença, a fragilidade social nos nossos dias, no nosso mundo, em todo o nosso planeta. Não é à toa. Deus, nosso Pai, amantíssimo de toda a humanidade, de todos os seus filhos, haveria de ter uma maneira de resolver. Mas são atos que nós causamos e nós devemos sofrer as suas consequências. Se hoje não sofremos essa fome extrema, a vida nos convida a auxiliar, porque devemos ser caridosos, devemos ser fraternos, devemos colaborar dentro da nossa realidade, dentro daquilo que é possível. Então, essa lição não é para um ou outro, porque a vida, ao longo do projeto reencarnatório, vai mudando as estações. Hoje eu estou na condição de pobre, amanhã na condição de rico. Hoje eu estou na condição de miserável, amanhã de riqueza extrema ao máximo. Porque a vida há de nos ensinar que em qualquer situação social devemos seguir os ensinamentos divinos. Haveremos de aprender numa situação ou noutra. Então, quando nós vemos um problema coletivo, social, humanitário, todos nós fazemos parte. E haveremos de avaliar a nossa cota de contribuição dentro da nossa realidade, dentro daquilo que a vida nos convida a fazermos. E isso é de foro íntimo. É uma questão íntima, individual. A espiritualidade coloca para nós o conteúdo, o estudo. Como Emmanuel coloca agora, clareando o nosso pensamento ao ensinamento divino. E que nos cabe avaliar aquilo que nos compete fazer. Mas que devemos encontrar o equilíbrio de toda situação, devemos. Prossegue Emmanuel, finalizando a sua mensagem. Se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Porque tudo isso que Emmanuel colocou, e com certeza nos enquadramos em várias situações, cada um que faça sua autoavaliação, essa situação é um desrespeito à lei divina. Aí, colocado por Emmanuel. Repete aí, Mateus. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Qual é o nosso caminho reto? É praticar todo esse ensinamento que ele nos trouxe. Ele está nos trazendo desde o início. Falou do homicida, do caluniador, do dizer tudo bem, do ingrato, do egoísta, do glutão, da glutonaria. Todos nós haveremos de nos encaixar em alguma situação, como se estivéssemos colocando um Cristo naquela caminhada do Gólgota, levando-o à crucificação. Todas essas situações são condutas, e estar nelas, vivendo-as, é desrespeito às leis divinas. Não é no caminho reto. Então, se nós tivéssemos essa noção, que no fundo, nós sabemos, mas Emmanuel coloca, se soubéssemos. Quão terrível, olha como é que Emmanuel coloca. E ele então encerra essa lição repetindo as palavras do mestre. Olha só que bacana. Perdoa, pois, a
quem te fere e calunia. Olha só, perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal? Não sabem o que fazem. Olha que poesia, né? É a mente de Emmanuel em relação à passagem do Cristo. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia, porque vale a pena. É respeito à lei divina. É respeito à lei divina. E aqueles que se rendem às sugestões do mal não sabem o que fazem. Então é preciso corrermos, pois precisamos fazer algo enquanto há tempo. É o convite da espiritualidade. Agora, olha só, vamos ler aqui de uma maneira efetiva, mais rápida, uma passagem anterior a essa que Emmanuel trouxe, mas que faz parte desse ensinamento. Olha só que bacana. Pode colocar aí, Mateus. Após Jesus é o nome da lição. E ele faz um estudo anterior, que colocamos de propósito para a nossa lição, que é a lição 140 do livro. Nós mostramos aí a lição 38, e essa aqui é 140, mas ela estuda um pouquinho antes essa passagem anterior. E quando o iam levando, que era o caminho que ele ia para a crucificação, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Está lá no versículo 26 do capítulo 23 de Lucas. Aí Emmanuel vai, a multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os escarnecedores, os ignorantes, os espíritos fracos que conheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, os testemunhos acovardadas, os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios. Todos nós. Emmanuel conseguiu colocar todos nós. Onde quer que estivéssemos naquele momento, como é sabido pela doutrina espírita, nós já vimos isso, todos nós participamos desse momento. Esse momento não foi único, localizado só para aqueles que visivelmente ali estavam. Todos nós nos encontramos dentro dessas classificações que Emmanuel nos colocou. E prossegue ele, mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro. Olha a imagem. Embora constrangido, e seguiu carregando-o após Jesus. Aí Emmanuel fala, a lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Então lembra, a passagem do Mestre é eterna, é para sempre. Ela não foi só naquele momento, aquilo que sempre falamos. Todo o Evangelho do Mestre é para a eternidade. Ela é viva, é atual, ela é presente para cada situação de nossa existência. Então esse momento é o nosso momento também. É o nosso momento. Por isso que ele fala, mas se te aproximas do Evangelho, pode pôr aí, mas se te aproximas, por favor, Mateus, do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. É o nosso momento, é a nossa realidade atual. E ele fala, daí em diante, terás compelido a maiores demonstrações de renúncia, raros te observarão o cansaço e a angústia
e não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade, resistência, heroísmo e lealdade ao bem, igual aconteceu com o mestre. Sofre e trabalha, de olhos voltados para a divina luz, como o mestre fez. Por isso o seu pedido ao Pai no momento final: do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes, e vencerás com valorosidade. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas dos testemunhos, pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre. Mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora, como Simão, aquele certo Simão. E ele conclui: abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. É lição para a eternidade. É lição para toda a vida. É lição sempre. Essa passagem do mestre sendo levado à crucificação não passou. Ela está presente em nossa vida, porque haveremos de viver dentro da nossa realidade. Por isso é tão difícil para aqueles que seguem os ensinamentos do mestre, para aquele que veste o evangelho com fervor, com sinceridade. Porque a vida vai repetir, guardadas as devidas proporções, dentro da nossa realidade, dentro do quadro evolutivo que nos encontramos, haveremos de passar pelas mesmas dificuldades. Por isso o mestre deixou isso como exemplo. E pegamos uma passagem lá de Pietro Baldi, do livro A Descida dos Ideais, em relação a essa caminhada do Cristo ao Gólgota para a crucificação, encerrando o nosso estudo. Ele fala da seguinte maneira: a maior paixão de Cristo não foi certamente a do Gólgota, mas a sua crucificação longuíssima, que já dura 2000 anos a serviço dos interesses dos homens. Olha a visão de Pietro Baldi, mostrando e confirmando, Emmanuel, essa visão que Pietro Baldi nos traz. A maior paixão do Cristo não foi essa crucificação rumo ao Gólgota, mas a sua crucificação longuíssima, que já dura 2000 anos, mais de 2000 anos, a serviço dos interesses dos homens. Por isso que essa passagem ela é viva, ela é presente, ela está em todos os tempos da humanidade. E haverá de continuar conosco, até mudarmos de estação do quadro evolutivo, buscando instâncias maiores no quadro da nossa evolução, ao longo da nossa trajetória reencarnatória. Então que essa lição, com auxílio de Emmanuel, de Pietro Baldi e de tantos espíritos que estudam esse conteúdo, nos trazem visões extraordinárias sobre essa passagem, possamos guardar essa lição não no baú escondido, mas no nosso interior, no nosso coração, mas com portas abertas à vivência dos ensinamentos divinos. Que a paz do Mestre, a luz dos Espíritos amigos, que nos trazem tanto esclarecimento, esteja presente sempre em nossas vidas. Que Jesus nos ilumine agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, assim encerramos o nosso estudo. Vamos agora ao tratamento dos irmãos que encaminharam seus nomes, das pessoas que encaminharam seus amigos, seus parentes para a nossa oração, o nosso tratamento que terá sequência nas nossas reuniões presenciais na segunda-feira. Convidamos a todos a levarmos nosso pensamento ao plano maior da vida. E mais uma vez, Senhor, te rogar as bênçãos e o amparo para todo aquele que sofre, e o amor de Mãe Maria Santíssima sempre presente em nossas vidas,
em nossos lares, porque é a mãe de todos nós, é a mãe de todos os lares, é a mãe de todas as mães. Mãe querida, console e ampare com seu manto de amor a todo aquele que sofre, aos irmãos que encaminharam seus nomes para tratamento e todos aqueles encarnados e desencarnados que têm sofrido com esses momentos tão difíceis que estamos passando na Terra, com desencarnes coletivos, individuais, sofridos, com doenças, com epidemia, com sofrimentos de toda a natureza, com a existência da guerra até nos dias atuais. Permita, Pai de amor e bondade, de infinita sabedoria, que todos nós possamos a tempo buscar os ensinamentos divinos, os exemplos que o Mestre nos trouxe e que tantos espíritos amigos deixaram suas marcas no campo evolutivo para que pudéssemos nos espelharmos e reconhecermos que é possível sim colocar os teus ensinamentos em prática. A tua paz e o teu amor, o infinito amor de Mãe Maria Santíssima, nos acoberte a todos, hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem, amigos, nós vamos agora mostrar o nosso trabalho social, né? Tá aí, todo mês distribuímos uma cesta básica, tá aí os itens, como sempre nós mostramos, a gente mostra aqui para aqueles que quiserem ver os itens, tá? Do nosso enxoval também, todo mês, quando é possível, a gente entrega a cesta básica e entrega também para aquelas mães grávidas que precisam de ajuda com seus bebês. Nós temos aí os dados para a doação da cesta básica e do enxoval. Bom, vocês podem auxiliar com mantimentos, com itens, como pode contribuir com doações de qualquer valor para a nossa conta institucional. Tem aí o nosso Pix, tem aí o nosso QR Code. Fiquem à vontade para que possam contribuir. Sem a sua contribuição, nós não temos como fazer esse trabalho, né? E também lançamos uma campanha do Posto de Assistência Francisco de Assis, PAFA, no qual abrimos uma conta no nome da dirigente e colocamos o Pix, que é o número institucional que a gente tem usado aqui, 61981159070, para quitarmos, pagarmos o lote que nós adquirimos para a nova sede do Posto de Assistência Francisco de Assis, que é naquela região ali da Nova Colina. Inclusive, estamos com uma rifa que vai ser sorteada semana que vem. Quem puder nos ajudar, entre em contato conosco por esse telefone institucional para adquirir sua rifa. Você faz o Pix, a gente manda para o WhatsApp sua numeração, de maneira que segunda-feira, ao final do trabalho, nós vamos fazer o sorteio de uma TV Philips 43 polegadas Smart. É uma chance não só de você ganhar a televisão, como contribuir, que é o mais importante, com o nosso trabalho social. Esse dinheiro, por isso que nós criamos uma conta particular, é o dinheiro para quitar o nosso lote. A hora que a gente quitar o lote, nós vamos parar com essa campanha e desfazer dessa conta, que ela é particular no nome da dirigente, porque o nosso lote não é regularizado e nós não poderíamos fazer uma conta institucional, como fizemos da cesta básica do enxoval, porque com ela a gente tem nota fiscal das compras e tudo mais. Para pagar o lote lá, nós não podemos fazer, senão não teríamos como justificar a retirada do dinheiro. Por isso que nós fizemos uma conta no nome da dirigente, e assim que quitarmos, ainda estamos precisando de 60 mil para quitar esse lote que nós adquirimos. Por isso que nós colocamos essa justificativa, repetindo aí os dados, nessas mensagens que nós estamos colocando aí. Depois vocês podem ler com carinho. Fizemos uma cota de R$ 200 para aqueles que podem. Mas qualquer cota, qualquer valor é muito útil para nós. E a sua contribuição com a rifa também vai nos ajudar muito. Está aí os dados da conta, QR Code também, para você contribuir da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado pela contribuição, pela participação de vocês. Sem vocês, nós não damos conta de realizar todo esse trabalho. Está aí o nosso WhatsApp, Instagram, divulgue, compartilhe, curta o nosso vídeo,
porque também é uma maneira de contribuirmos com a divulgação de todo esse trabalho. Divulgue nas suas redes sociais, para os seus amigos, o estudo, as contribuições para a cesta, para o enxoval, para a montagem aí da nova sede do posto de assistência Francisco de Assis. Isso é muito importante. Por isso que estamos aí toda semana repetindo esses avisos, pedindo a sua contribuição, porque isso é importantíssimo para nós. Bom, quarta-feira que vem estaremos aqui presentes com mais um estudo e agradecendo a sua presença e a sua contribuição. Que as bênçãos divinas permaneçam conosco e em cada lar aqui presente. Obrigado a todos, até semana que vem. Tchau.